Abra sua Bíblia, nesse domingo que Deus nos deu, 1 João, no capítulo 4, e o verso 16, e vamos falar um pouquinho sobre o medo. Eu espero conseguir navegar na palavra de Deus nessa noite com você, dentro desse tema que tanto nos afeta, dentro desse sentimento que às vezes nos paralisa de ir adiante dentro daquilo que Deus tem. E eu quero abordar a questão do medo, quero abordar como o medo nos afeta diariamente, como ele afeta os nossos sonhos, os nossos projetos, como o medo de tantas coisas que nos rodeiam nos impedem de ir adiante naquilo que Deus tem. E gostaria de convidar você a caminhar comigo nesse ambiente climatizado e abençoado por isso. Se você sentir um ventinho assim na sua nuca, não seja espiritual, é o ar que está batendo, mas se você ouvir uma voz além do vento, aí pode ser o Espírito Santo está ministrando, e aí você vai lá. Vamos ler comigo, em 1 João, no capítulo 4, verso 16, diz o seguinte: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisso é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual é ele, somos nós também nesse mundo. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Papai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos teus princípios, pelos teus fundamentos, obrigado pela forma com que tu tens nos dado a oportunidade de crescer e amadurecer na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Estamos diante de uma crise, né? Diante de uma ameaça, né, na sociedade, mais uma, se já não tivéssemos o suficiente, e temos mais uma ameaça, que é uma nova gripe. Ainda que tenha um índice de mortalidade muito baixo, muito menor do que a gripe que eu e você pegamos todo ano. Mas é uma ameaça, é algo novo, é algo que atingiu alguns países, onde a população sofreu mais justamente pela faixa etária, ser a faixa etária de maior risco, acabou sofrendo muito, né? Outros países nem tanto, embora já chego nesses países há mais tempo, na Europa, nos Estados Unidos, né? Na Ásia o pico já foi, e estamos vendo agora na América Latina esse movimento ainda de uma baixíssima mortalidade, e vamos orar para que continue assim, mas querendo ou não, é um risco, é uma ameaça, está batendo aí na nossa porta. Nós tomamos medidas lá no escritório também, provavelmente algumas pessoas essa semana, né, vão fazer home office, né, vão trabalhar remotamente, vamos procurar remarcar alguns compromissos, mas nenhuma instrução muito diferente daquelas que nós já dávamos para aqueles que estavam doentes, que então fiquem em casa, né? Por exemplo, quando eu estou com gripe, não compartilho chimarrão, agradeço, evito realmente passar. Quando os meus filhos estão com febre, com alguma virose, eu não sei exatamente o que eles estão, eu não mando para a escola, né? Essa definição, essa determinação do Ministério da Saúde, na realidade, ela previne para tantas outras doenças. Nós, como eu brinquei antes, né, lavar as mãos depois que saiu do banheiro, não é porque tem essa gripe, não, é porque se você não lavar, você é porco, você tem que... É higiene, é assim que funciona, faz parte. Então, nós devemos ter esses cuidados, independente dessa ameaça nova ou não, mas essa é mais uma ameaça. E eu fiz as contas, e eu acredito que eu tenha, agora já estou contando com essa, porque eu, né, tenho fé que vai dar tudo certo, que não vou morrer nessa gripe nova. Então, contando com essa,
eu terei sobrevivido nos últimos 20 anos a pelo menos uns 10 a 15 fins do mundo, mais ou menos. Então, assim, a gente já passa por fins do mundo seguidamente, né? Eu me lembro o que de fato afetou muito a minha... Eu estava ainda amadurecendo muito na fé, ainda jovem, acabava engolindo que nem avestruz absolutamente tudo, não ruminava determinadas coisas, mas a gente passou por um período, aquele pessoal um pouquinho mais maduro vai saber que o bug do milênio, que aconteceu de 1999 para o ano 2000. Nessa época se pregava o caos, se pregava de púlpito o caos, né? Nós havíamos grandes homens e mulheres de Deus no mundo que previam o apocalipse praticamente, né? E pregavam e instruíam. Então, a instrução dada nas igrejas. E interessante que o pânico não era tão grande fora das igrejas, mas nas igrejas se criou um pânico. Aonde você tinha que juntar garrafas de água, garrafas PET, você juntava o máximo possível, porque o sistema de fornecimento de água público iria colapsar. Você iria ter um colapso na rede elétrica também, você não teria luz. Então, sem luz, muitos outros serviços não iriam funcionar. Você teria que sacar o dinheiro do seu banco, tudo que você tinha, porque o sistema bancário iria colapsar, o seu dinheiro ia sumir. No meu caso, se sumisse, não ia fazer diferença nenhuma, tudo que tinha lá. E por isso eu acabei superando facilmente a questão do colapso do sistema financeiro. Mas, do restante, me afetou muito. Era solteiro, morava com meus pais, e lá eles instalaram aquele negócio, num poço artesiano, você tem uma bomba hoje que você tira a água, e se você não tem essa bomba, você tem aquela manivela, que antigamente usavam-se nos poços, né, de instalar. Lá atrás de casa tinha a manivela. Por quê? Porque iria faltar luz. Sem luz, você não tira água, também não ia entrar água no sistema público, você não ia ter água nas caixas, mas nós teríamos água. Então, era aconselhado, muita gente saiu fazendo poço artesiano, o povo, comida o povo estocou de um jeito impressionante. Por quê? Porque o sistema iria entrar em colapso e todos iriam passar por pelo menos 30 dias de grandes dificuldades até o mundo e toda a tecnologia da época conseguir fazer com que o ano passasse nos computadores e sistemas de 1999 para 2000. Na nossa cabeça hoje é inadmissível isso. Se eu falo isso para os meus filhos, que usam um iPad, que conhecem a tecnologia touch, e que para eles eles nasceram dentro dessa tecnologia, eles não vão entender como que alguém que consegue ir tão longe na tecnologia não conseguiria mudar o calendário. E por isso o mundo ia sofrer amargamente. Pois bem, passamos o bug do milênio e foi tenso naquela noite, reunidos na igreja, orando na virada do ano de 1999. Eu estava esperando que iria haver o saque, as lojas seriam saqueadas naquela noite, a tensão era muito grande no ar. Eu sabia que a hora que eu saísse da igreja, eu ia ver o povo nas filas dos bancos, checando se tivesse realmente um dinheiro, e aquela coisa, e adivinha? Nada. Não aconteceu absolutamente nada. Aconteceu sim que muitos cristãos se desviaram dos caminhos do Senhor, abandonaram a fé porque foram feridos, foram abusados, se sentiram usados por uma mensagem apocalíptica, né, além do necessário. Mas a gente sobreviveu a isso. E tantas outras ameaças que o mundo teve, não só de doenças, mas como de fato de profecias, e Nostradamus diz, e 2012, e não, agora errou, e aí vai. E aí nós vamos indo, e nós vamos chegando, e estamos hoje aqui com um forro novo.
Mas nós somos constantemente abalados por notícias, e não são só essas. Nós somos rodeados na nossa vida por questões que mexem conosco, e eu acredito fielmente que nós enxergamos tudo o que acontece ao nosso redor através de filtros, através de óculos. Mas existem dois filtros principais que a Bíblia aborda muito, que é o filtro do medo e o filtro do amor. A Bíblia fala tanto do filtro do medo como determinação de como nós enxergamos aquilo que nós vivemos, ou como nós percebemos aquilo que vivemos, que a Bíblia fala 365 vezes, não temas. Coincidentemente ou não, uma para cada dia do ano. A Bíblia não aborda tanto outros temas como aborda o medo, porque o medo de fato mexe tanto conosco, mexe tanto com as nossas estruturas, que é justamente isso que ele fala, justamente isso que ele lembra, e ele tem que lembrar todo dia. Ele tem que lembrar constantemente de que nós estamos enxergando por esse filtro, nós estamos olhando para as circunstâncias da nossa vida, daquilo que está acontecendo ao nosso redor, por esse filtro, porque esse filtro determina tudo mais. É a história de você fazer café. Se você bota um filtro ali, com o café dentro, e você derrama água em cima, a água sai preta. É o filtro do café que você escolhe ter. E, obviamente, a água entra branca e sai escura. Mas é o que você espera usando esse filtro. E quando você bota o filtro do medo em absolutamente tudo que você vê, a forma com que você encara e a forma com que você percebe o que está acontecendo ao seu redor, você não pode esperar nada menos do que o resultado desse filtro. O que vai sair a partir dali vai afetar, sem sombra de dúvida, a forma com que você enxerga o mundo. Ter medo é pecado? Não. Ter medo não é pecado, embora Ele não nos tenha dado o espírito de medo, diz Timóteo. Nos deu o espírito de poder, de amor e de moderação. Ter medo não é pecado, não, mas o medo afeta a nossa comunhão com Deus. O medo nos afasta de Deus, de tal forma que nós não consigamos entender quem é o maior nessa história toda. De fato, sim, nós somos rodeados por muitos problemas. Em Eclesiastes 9, diz que todos nós, eu e você, que estamos debaixo do céu, estamos sujeitos às intempéries e às crises e os problemas. Aquele que sacrifica, o que não sacrifica, o puro, o impuro, o crente, o descrente, o rico, o pobre, o inteligente, o não tanto, todos nós estamos sujeitos às circunstâncias ao nosso redor. E Cristo falou, eu os peço, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós estamos debaixo de um céu, todos nós, e nós vamos ser sujeitos. Existe uma nova gripe, para todos existe a nova gripe. Você sendo cristão ou não, nós estamos sujeitos a isso. A Bíblia nos ensina que estamos sujeitos. A Bíblia ainda diz lá em Mateus, no capítulo 9, que os médicos são para os doentes, que os sãos não precisam de médicos, ou seja, existem doenças e existem os médicos, e nós respeitamos isso. Respeitamos tanto que no meu escritório eu tomei atitudes para prevenir essa doença, ela é mais uma. Na igreja nós tomamos atitudes para prevenir, em casa nós tomamos, na escola. Você toma atitudes respeitando a instrução que você recebe de profissionais que tenham conhecimento da área específica. Eu respeito o meu mecânico. Eu respeito o médico. Eu respeito um pastor. Você respeita pessoas que conhecem dessa área mais do que você, ou tanto quanto você. E nós sim estamos vivendo um momento de prevenir, de precauções. Mas mesmo assim, o que é difícil de entender, no momento de crise que nós vivemos, essa ou todas as outras que nos rodeiam, a minha preocupação é que a igreja não só previne, a igreja teme.
E se nós temêssemos a Deus o quanto estamos temendo uma ameaça externa, se nós temêssemos a Deus o quanto estamos temendo uma ameaça externa, com certeza a nossa vida seria diferente. O filtro que nós escolhemos ter na nossa vida não é o filtro do amor, mas ele é o filtro do medo. E o filtro do medo, ele está afetando todas as nossas decisões. Porque eu tenho medo da paternidade. Eu tenho medo de ficar sem trabalho e não suprir a minha vida, a minha família. Eu tenho medo dos meus negócios não darem certo, dos meus novos projetos não acontecerem. Eu tenho medo do meu cônjuge deixar, ou melhor não casar, eu também tenho medo. Eu tenho muitos medos. A nossa vida é rodeada de medos. Todos nós temos desafios constantes, independente sendo eles de saúde ou não. Nós somos constantemente confrontados com os desafios. E se eu escolho o filtro do medo, todas essas questões vão passar por ele. E o resultado vai ser um povo limitado. Se o medo reinasse na nossa sociedade, nós não teríamos empreendedores, nós não teríamos empresas, nós não teríamos filhos, nem casaríamos. Começar um novo ministério, mas tu está louco? Assumir financiamentos, de jeito nenhum. Projetos novos, zero. Porque tudo passa por uma decisão diante de um risco. E tudo na nossa vida envolve risco. Mas o risco diante de 365 vezes não temas me coloca numa posição diferente. O que me preocupa é que nós, diante desse e qualquer outro desafio que nós constantemente vivemos na sociedade, na nossa casa, dentro da nossa casa, na escola dos nossos filhos, com os nossos colegas, com os nossos credores, nós estamos em constantemente posição de risco. Mas não podemos estar em condição de pânico. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Em Isaías 54, 13 diz o seguinte: e todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Com justiça serás estabelecido, estarás longe da opressão, porque já não temerás. Não temerás também o terror, porque o terror não chegará até a ti. Essa é uma promessa lançada por Ele, é uma promessa estabelecida por Ele, que nós estaremos num lugar de paz, num lugar de segurança, debaixo do mesmo céu, afetado por todos os desafios que todos nós temos, mas em paz. Porque o medo, porque o terror, porque a opressão não chega à nossa porta. Quantas noites ou quantas horas do dia você passa pensando nas coisas que te dão medo? Quantos de nós somos pegos meditando no que pode dar errado? Ou com medo das ameaças que estamos sentindo? Ou com medo do problema que estamos vivendo? Quantas horas do dia nós passamos meditando no negativo, no que pode dar errado, daquilo que estamos passando, mas não passamos as mesmas horas meditando no não temas. E isso demonstra que estamos vivendo com um filtro errado. A oração deveria ser uma troca de fardos. Cristo diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu tenho um fardo mais leve e o teu ele é pesado. E quando nos achegamos a Ele, nós oramos e há uma troca de fardo.
Há uma troca, eu deixo o meu e eu pego o dele que é suave e que é leve. Naquele momento de angústia, de frustração, de estresse, de tensão total, eu chego a ele e eu troco o meu fardo pelo dele. E o que me impressiona, o que me assusta em momentos de crise, momentos de tensão, momentos de medo, de ir adiante em situações ou ameaças que nós estamos vivendo, é que nós vamos à oração e saímos igual. E talvez eu possa entender que nós não estamos orando, nós estamos reclamando. Porque a oração é uma troca de fardos. E a reclamação, bem, vocês entendem. Tudo pode dar errado. Tudo pode dar errado. Tudo na nossa vida pode não acontecer como nós escolhemos. E esse filtro do medo salienta isso. Viver com esse filtro é como andar constantemente com um amigo que só me mostra o lado negativo das coisas. O medo, ele nada mais é do que a venda dos nossos sonhos. Eu entendo que Deus não é tão superior assim quanto a situação que eu estou vivendo. Eu coloco ele numa posição inferior, eu boto ele numa posição abaixo, eu escolho colocar ele numa posição em que de fato não é tão grande assim quanto os desafios que eu estou passando. É como aqueles que têm filhos pequenos e que já levaram no mar, é como você botar a criança para entrar na água e a onda bate no pé e a criança corre, porque ela tem medo daquilo ali. E você como pai, você vai junto e dizer, cara, eu vou te pegar na mão e eu vou ir um pouquinho mais, nós vamos ver que essa água não vai te machucar e que ela pode vir. Esse é o trabalho, é o trabalho que ele faz conosco, entrando no mar e mostrando que na realidade nós podemos ir um pouco mais longe. E que na nossa situação, e que no nosso momento, Ele está junto, e que nada vai acontecer. E nós vamos pegando, nós vamos trocando o nosso fardo pelo dele, que é leve e que é suave. E nós ficamos mais tranquilos, porque Ele está conosco. A ameaça, ainda que chegue à nossa porta, e ainda que haja ameaça, e que a ameaça seja verdadeira, porque Ele orou para que nós não venhamos a sair do mundo, mas sejamos livrados do mal, essa ameaça, ainda que chegue à nossa porta, ainda que fiquemos enfermos, o filtro do medo não pode nortear a nossa vida. Ainda que estejamos enfermos e internados num hospital, se o espírito de medo, ao invés do espírito de amor, de poder e de moderação, é o que norteia o nosso clima, ou aquilo que nós estamos vivendo, não espere você ter uma recuperação rápida. Temos uma amiga muito querida, que ela teve leucemia aos 18 anos. E nós oramos muito para que ela pudesse superar isso. E ela passou por enfim, todos que conhecem um pouquinho essa doença sabem o quão crítica pode ser um estado de alguém, né, que tenha câncer no sangue, e dentre as mulheres que estavam no quarto com ela, eram 10 mulheres, ela estava entre as 2 que se recuperaram, as demais vieram a óbito. E as médicas pediam para que ela voltasse ao hospital, porque em nenhum momento ela demonstrou medo, em nenhum momento ela demonstrou pânico. A fé dela diante das dificuldades deixava ela numa posição tranquila em relação ao desafio que estava passando. E esse espírito dado pelo Senhor, que não é um espírito de medo, e que o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo, eles queriam que ela trouxesse para dentro das outras pacientes que agora estavam lá, porque de fato isso é fundamental para uma recuperação. O apóstolo Paulo,
ele dizia, as pessoas me perseguem, ou para me prender, ou para me matar. E nem por isso ele deixou de cumprir o seu propósito. Nem por isso ele deixou de pregar o Evangelho. Nem por isso ele deixou de ir adiante nos seus desafios. E esse mesmo Paulo, preso, ele dizia, eu me regozijo no Senhor. Esse mesmo Paulo, diante dos desafios, das crises, das ameaças do cotidiano, ele dizia, para mim morrer é lucro. Ele era um cara inconsequente? Não. Ele só entendia que havia um Deus maior do que os seus problemas. Ele entendia que havia um Deus maior, com questões mais significativas para ele do que as ameaças do cotidiano, e ele não se dobrou às ameaças que estavam ao seu redor, porque o filtro dele era um filtro de amor. Esse mesmo filtro de amor é o que está na vida desses médicos que estão em áreas miseráveis do mundo, correndo o risco de pegar inúmeras enfermidades, mas eles estão lá para atender o próximo. São esses mesmos que atendem com comida, porque a falta de comida no mundo hoje mata mais do que qualquer gripe. Mas nós não fizemos alarde por isso. Os mesmos que correm nos supermercados, e como aconteceu agora no Reino Unido, uma mulher comprar 900 rolos de papel higiênico. Ela deve ter comprado muita comida para usar esse papel higiênico todo. Mas eu duvido que ela tenha feito uma ação para mandar dinheiro para as crianças que morrem de fome. Isso é o que o medo faz, ele nos paralisa, ele nos bota um filtro e nós enxergamos a nossa vida através desse filtro. E Paulo diz, e se tu morrer, Paulo? Eu não quero morrer, eu quero continuar pregando o Evangelho. Eu acho que eu tenho muita coisa para somar. Mas e se tu morrer, Paulo? Cara, eu não estou querendo morrer. Tá, mas e se tu morrer, Paulo? Eu posso ser sincero, se eu morrer, ganhei na loteria. Essa é uma resposta que só alguém que não tem o filtro do medo pode dizer. A resposta de missionários que, quando são ameaçados para negar Cristo, dizem, cara, acho que tu não está entendendo. Eu cheguei até aqui porque não o nego. E se tu acha que me matando vai matar um chamado e o propósito que é mais alto, que é muito maior do que eu, cara, tu está enganado. Só quem não tem o filtro do medo pode dizer isso. Eu acredito que eu e você não estamos orando, porque não está havendo troca de fardo. Eu acho que nós estamos reclamando. O medo é a venda dos nossos sonhos. E nós vamos sempre prevenir enfermidades. Porque eu não quero morrer, eu tenho filhos pequenos, eu amo a igreja, eu amo amigos, eu amo a vida. Mas se eu morrer, todos nós vamos algum dia. Uns antes, outros depois. Acho que não só desse momento que o mundo passa, desse momento de que uma nova gripe surge, que não há vacina, nesse mesmo, não é só esse momento, mas todo dia, todos os dias da nossa vida, nós somos surpreendidos por questões que envolvem riscos, de coisas que podem dar muito errado. E se nós sucumbirmos a esses medos,
nós seríamos as pessoas mais miseráveis do mundo, depressivas e, como diz em Isaías, sujeitas às opressões do mundo. O povo no deserto, e eu encerro com isso, o povo no deserto viveu um clima de total bolha e proteção, porque eles estavam no Egito e foram libertos. No deserto, eles não precisavam temer absolutamente nada, e Deus os ensinou a que não tivessem medo. Que quando o medo da falta de água vinha, a água brotava da rocha. Quando o medo de não ter comida, a comida caía do céu, literalmente. Quando o medo de ter frio vinha, Deus os aquecia com uma muralha de fogo ao seu redor. E quando o medo do calor vinha, bem, aí uma nuvem os guardava do sol. E quando o medo das roupas no deserto não serem suficientes, as crianças cresciam, as roupas os acompanhavam. Numa atmosfera de medo zero. Quando eles tinham aprendido a lição de que de fato, com Cristo, o andar com Ele, com o Pai, não havia medo, porque o perfeito amor, Ele lança fora todo o medo. Ele diz: agora chegamos na terra prometida, vocês vão todo mundo debaixo do mesmo céu, e agora vocês vão viver a vida de verdade, sabendo no meio de todos, vivendo com todos, que a provisão ainda virá, que no frio ainda virá, que no calor ainda virá, que com as crianças ainda virão. Ele manda o povo para a terra prometida e diz: a bolha acabou, mas eu não. O filtro do amor, que nos leva a uma posição não de blindagem, mas de amor. O que tem estagnado a nossa vida? Tudo que tem trancado a nossa vida, tudo que tem nos paralisado, todo o pânico que nós temos diante de alguma coisa, eu quero fazer você entender que talvez o filtro que você escolheu enxergar essa situação não é o filtro do amor, porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Essa é mais uma ameaça. Nós teremos outras. Se eu junto essa a todas as outras que eu já tinha no pacote, está aí uma grande razão porque temos os suicídios, temos as depressões, temos os burnouts, crises de total exaustão. Porque esse corpo carnal, não aguenta os desafios. Esse corpo carnal, ele está sujeito. Essas obras da carne não se aproveitam absolutamente nada. Gálatas 5 diz que as obras da carne são inúmeras e são conhecidas. E ele vai citando todas elas. Deixa eu dizer uma coisa para você: o medo vem com o pacote da carne. Nós não precisamos do inimigo para ter medo. A gente já vem, isso vem de graça. Isso vem com um pacote. Nós não precisamos do diabo para temer. Nós mesmos fizemos isso. E é por isso que quando eu me achego a Ele e eu troco o fardo pelo leve, e junto vem o filtro do amor, eu enxergo as coisas absolutamente diferentes. Não foi nenhuma nem duas, e que quando eu fico atacado com desafios que eu estou passando, aquele pessoal que me conhece sabe, eu já não durmo muito por natureza. E se eu já estou com um probleminha ou outro,
não preciso muito para levantar e ir para a sala, e lá eu tenho uma almofadinha, e ali, junto com a cachorrinha que está sempre por lá também, eu digo, dá um espaço, vai para lá, nós vamos dividir essa almofadinha. Cara, e ali eu tenho que trocar o fardo, porque o meu filtro do medo me paralisou, e eu saio dali como que se não tivesse problema. O problema ainda existe, só o medo que não mais, porque eu ainda continuo debaixo do céu, mas sem medo, sem pânico, sem estar paralisado diante de uma situação que pode causar algum drama, algum dano. E se o dano vier, nós vamos encarar, mas sem medo. Há uma diferença muito grande. Eu quero convidar você a ficar em pé. E nós vamos adorar nessa noite. Fazer o que talvez você não consegue fazer em casa. Nós vamos fazer o que talvez você não consegue fazer sozinho. Nós temos medos de não termos a provisão amanhã. Nós temos medos de não provermos para os nossos filhos, ou medos de nem sermos pais. Nós temos medos dos relacionamentos, medos de novos lugares, medos de novos projetos, medos de circunstâncias que nos rodeiam, medo de pessoas. Se a Bíblia fala, não temas uma vez para cada dia do ano, é porque isso nos paralisa a tal ponto de nos afastar daquilo que Deus tem. Nos paralisa tanto, a ponto de ser a arma número 1 do inimigo, a ponto de ser o primeiro cartucho que ele bota na pistola, da primeira munição que ele carrega é do medo, porque é a mais fácil de nos atingir. Nós não precisamos do diabo para ter medo, nós temos medo por si só. Por existir, nós temos medo. Nós vamos orar agora para que Ele retire o medo. Mas você tem que entender comigo que isso vem de uma posição sua, que isso vem de uma determinação sua, de querer fazer essa troca de fardos. Não é uma determinação dele, é uma determinação sua, de escolher não ser sujeitos aos pânicos que esse mundo está te colocando e que ainda vai te colocar até os últimos dias dessa terra. A humanidade sempre viveu sujeita a riscos e a medos, e sempre vai viver. Mas é difícil de aceitar que nós, tendo um Deus que previamente antecipou que nós teríamos medo, e que previamente nos avisou para que não viéssemos a temer, ainda assim nós escolhemos viver desse filtro, viver com esse filtro, debaixo desse prisma. Isso é que é difícil entender.
É difícil entender que Ele te alertou e que Ele continua alertando todos os dias do teu ano, e que mesmo assim você escolhe tomar as suas decisões, basear o rumo da sua vida em medos, perdendo o que de fato o Senhor tem para ti. E queridos, coloque diante de Deus o teu fardo, coloque diante dele os teus desafios, os teus medos. Papai, nós colocamos como igreja os nossos medos diante de ti. Pai, troca os filtros nessa noite em nome de Jesus. Pai, libera o teu povo para conseguir conquistar, para conseguir alcançar aquilo que de fato tu tens preparado para cada um. Papai, os desafios do cotidiano, a cruz que cada um está levando, papai, troca o filtro nessa noite em nome de Cristo. Pai, nós como igreja clamamos, iniciando pelos nossos lares. Pai, nós clamamos que não haja pânico, que não haja medo, que esse medo de um novo vírus, assim como os vírus que já existem e os desafios muito maiores e que já nós encaramos todos os dias, não sejam suficientes para que tu venha a ser diminuído no nosso dia a dia. Pai, a Bíblia diz que é impossível amar um irmão. Aqui nós vemos e um Deus a quem não vemos. Papai, Papai, capacita a tua igreja a entender que ainda que não tivemos, assim como não vemos um vírus, mas nós sentimos os teus efeitos todos os dias da nossa vida. Nós sentimos a tua ministração constantemente em nós, e que nós não sejamos destruídos, papai, por algo que não vemos, que viemos a trocar por um histórico de relacionamento contigo. Espírito Santo de Deus, nós clamamos sobre a nação brasileira, que não haja pânico em nome de Jesus. Nós clamamos que sobre a nação brasileira seja a tua mão e que não haja uma morte sequer. Papai, nós clamamos pela América Latina, pela América do Norte, clamamos pela Europa. Papai, nós clamamos pelo mundo, vem com a tua mão. E que seja um momento incrível de manifestação da tua presença, que seja um momento incrível onde joelhos venham a se dobrar, que uma ameaça tão pequena e tão ínfima, comparada com tantas outras que nós já vivemos, mas que seja usado como ferramenta de manifestação tua, e que joelhos se dobrem e que declarem que só Jesus é o Senhor, em nome de Jesus, e que todo esse movimento comece nos nossos lares. Por isso nós repreendemos o espírito de medo das nossas casas, repreendemos o espírito de medo nas nossas escolas, nos nossos trabalhos. Nós repreendemos o espírito de medo sobre essa nação, e que isso se espalhe para o mundo, em nome de Jesus.